Olá! Hoje a gente vai falar de empreendedorismo. Meu convidado de hoje, inquieto, inovador, estrategista. Natural de São Leopoldo, filho de seu jesuíno da Elza, possui formação em Direito, Contabilidade e Administração de Empresas. Especialista em Economia, Direito Tributário, Finanças Corporativas, Governança Corporativa e Gestão de Riscos. Com todo o seu conhecimento e bagagem, fundou o Método Dutra, uma estrutura de serviços de consultoria empresarial, e hoje é sócio de mais de 10 empresas. Hoje teremos uma conversa de peso com o Vinícius Martins Dutra. Vinícius Dutra, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui, o convite. Fico lisonjeado em poder conversar um pouquinho e compartilhar um pouquinho da nossa estrada, da nossa trajetória. Natural de São Leopoldo. São Leopoldo, nascido, crescido e morado. Como é que foi esse teu desenvolvimento, hein? Começou a trabalhar muito cedo. Minha família é muito humilde, né? Meu pai veio de Piratini, minha mãe de Terra de Areia. Então, o final de semana meu pai trabalhava na Alpargatas, chefe de trilho. A minha mãe tinha coisa de creche. Final de semana que fazia vender espelho, ganhar vida, né? E eu ia junto, daí eu vendia o pano de prato, um espelhinho, comecei ali. E muito cedo eu sempre gostei de estar com as pessoas, muito novo. Antes era possível, hoje já é um pouquinho diferente, né? Então, desde muito cedo a gente fez. Depois fui com 12 anos, que até publiquei nas redes sociais uma foto da minha carteira de trabalho. Se tu vê, é uma criança ali na carteira de trabalho. Então, com 12 anos eu comecei numa loja de componentes para calçado. Depois dos 12 anos eu continuei, daí fui para a faculdade. Meu pai sempre falava que a única coisa que ninguém te tira é o estudo. Então, embora no segundo grau, primeiro grau, não era o melhor aluno, mas daí quando vai evoluindo, vai melhorando. Vai pegando gosto pelo estudo. Vai pegando gosto pelo estudo. E eu sempre quis estudar, né? E de família humilde, mas nunca nos faltou nada. Mas com isso eu fui para a faculdade. Na faculdade, para poder trabalhar, eu me lembro, em 96, 97, eu tinha que pagar 506,80. Então, de dia eu trabalhava no INSS e à noite eu era garçom em São Leopoldo, no Terraços Club. Então, para honrar o compromisso da faculdade. Honrar. Então, eu me lembro como fosse hoje. Eu pegava lá, eu tinha que vender, porque sendo garçom tu ganhava muito pouco, mas tu ganhava uma comissão sobre as vendas. Então, criava inúmeras estratégias para vender uísque, vender tal, para conseguir chegar, e meu objetivo era pagar a faculdade sendo garçom. E aí, brincando, claro, com muito trabalho, evidentemente, são 3 faculdades, Vinícius. São 3 faculdades, fora tem mais 2 incompletas, né? Que falam que eu fiz 5 faculdades, mas tem 2 que são incompletas, que é de comércio exterior e a de economia. Mas vou terminar em breve. A ideia é pegar o canudo. Sim. Na verdade, não é o canudo. Porque o canudo é o que menos importa, não realmente. Importa. O que importa, tem algumas matérias na área econômica do final do curso que eu sinto necessidade. Então, por isso que eu vou completar as outras 2 faculdades. De garçom para um estrategista de negócios, como é que foi essa caminhada? Eu acredito que é iniciativa. A grande questão, as pessoas esperam que tu está pronto para fazer alguma coisa. Vou te dar um exemplo, como que eu entrei no banco. Eu estava trabalhando de garçom, então dava os 506,80 que eu precisava, dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu ganhava 240 no INSS, é o que eu comia. E eu pensei o seguinte, como que eu vou fazer para ter algo mais? E eu, na faculdade de Direito, então, primeira faculdade, vi um anúncio no Banco Mercantil de São Paulo, que só de ticket era 750, mais 690 de salário. Não, estava rico. Daí eu pensei, mas banco só indicação. E eu não tinha indicação. Então, normalmente o banco é quem era da sociedade, quem conhecia, eu não tinha essa referência. Então, eu pensei o seguinte, eu estava na Unicinos, me lembro como fosse hoje, eu fui no orelhão, eu tenho que descobrir quem é o gerente. Peguei, puxei o telefone, gostaria de falar com o gerente. Daí, quem gostaria? Desliguei, nervoso. Daí eu peguei, não, vou de novo. Mas sério, por gentileza, me passa para o gerente.
Ah, com qual gerente? O gerente geral. Qual é o nome dele? Ah, o Maurício. Desliguei o telefone, agora eu já sei o nome do gerente. Por gentileza, me passa o seu Maurício. Ah, só um instantezinho, estou passando. Pô, desliguei de novo. Ele está lá. Peguei o sinoscape, saí correndo, fui pegar o sinoscape da Unicinos. Sinoscape, quem não conhece aqui a região, é a linha de ônibus, né? O ônibus que vai da Unicinos até o centro de São Leopoldo. Cheguei lá, peguei, ó, por gentileza, fala com o Maurício. Ele acabou de sair, eu não... Daí eu fui no balcão do mercantil, imagina assim, não é como as agências que eram hoje. Então, na Independência, tu entra, porta giratória, tinha 4 mesas de gerência. À direita ficava os caixas, um balcão e a retaguarda atrás desse balcão. E eu cheguei lá, não, vamos lá pedir, só que essa vaga tinha uma questão, tinha que estar no 7º semestre. E eu estava no 1º semestre. E daí eu peguei, como que eu vou fazer isso? Cheguei no balcão, eu gostaria da vaga e tal. Daí chegou o Carlito Eidist. É uma pessoa que, se estiver me vendo hoje, um abraço, Carlito, sou muito grato a ti. E o Carlito pegou, é do 7º semestre. Eu falei, olha, eu sei que é do 7º, alguém fez essa vaga. Regras são para ser cumpridas, mas eu acho que a gente pode mudar essa regra antes de ser cumprida. E eu vou ser o melhor, eu vou ser o mais esforçado. Daí, segunda grande dica, além de iniciativa, tu tem que ter força de vontade. Para qualquer coisa que tu faça no mundo. Força de vontade. Quando eu peguei e pedi isso, ele disse depois, mais tarde, né, que tu encheu tanto saco, incomodou tanto, que ele pegou e autorizou. E daí ele, vem cá, passa. Daí tinha umas provinhas para fazer. E nessas provinhas, de português e tal, e também tinha de datilografia. Sempre que eu falei que eu trabalhava no INSS, uma das coisas que eu fazia é o AR para cobrar os devedores. Imagina no INSS, repartição pública, as máquinas de escrever, então naquela época ainda máquina de escrever, dura, tá? Meus dedos eram musculosos, né? Cheguei no banco, novinha a máquina, nossa, era uma delícia, né, datilografar. Fiz tudo, passei, fiquei, daí o Carlito falou que eu fui o 1º lugar, e daí, primeiro momento marcante da minha vida, eu estava voltando do INSS, então em São Leopoldo, indo a pé pela Mauá, minha família morava no Padre Reus, e eu indo a pé, voltando no INSS, uma pernada boa. Eu recebi uma ligação. Daí o Carlito, Vinícius, tu pode começar amanhã? Não, posso hoje. Posso hoje. E foi minha primeira grande alegria, porque é aquela história que tu pensa que tu não pode trabalhar numa grande corporação. Então já tinha celular. Tinha o celular. Na época em que era difícil. O celular... Isso é posicionamento também. Eu comprei um Nokia, eu paguei em 12 vezes e comprei na Colombo. E a minha mãe não queria que eu comprasse de jeito nenhum o celular. Então, naquela época, eu já tinha um celular. Comprei em 12 vezes, me lembro como se fosse hoje. Posicionamento, né? Não, sabia que ele seria determinante. Precisava, recebi o celular. E daí recebi ligação do Carlito, e o Carlito pegou e me chamou, e o primeiro dia de trabalho, motivado, tal, cheguei lá, todo mundo. Daí o primeiro dia de trabalho, eu fui lá, tinha o Thiago, e ele estava lá carimbando o cheque da compensação. E daí, com o cheque da compensação, Vinícius, tu vai fazer o cheque da compensação. Daí eu falei, tem que estar no 7º semestre para o cheque da compensação. Daí o Thiago pegava, carimbava. Daí eu falei, fazer isso o dia inteiro? Daí eu peguei, não, vou fazer diferente. Foi lá, eu larguei umas mesas grandes, marrom, largava os cheques todos na mesa, que deu pá, em vez de um por um. Então eu sistematizei o processo. O que acontece? O que demorava o dia inteiro carimbando cheque, eu fiz até as 11 da manhã. Acabei, o que fiz? Tinha os arquivos de busca e apreensão. Nesses arquivos de busca e apreensão, o Dr. Leontino Tamborena Dias, que era o advogado, só que o banco tinha que guardar cópia, estava uma bagunça, uma zona, eu sempre fui organizado. Eu já comecei a organizar, botar papel, o que faltava de peça, eu tentando organizar, estava ali na letra C, chegou o Carlito, o que tu está fazendo aqui? Vai carimbar o cheque. Daí eu peguei, Carlito, eu já peguei, carimbei os cheques e já estou organizando os processos jurídicos. Ele pegou, como assim? Como tu fez? Eu mudei o processo, fiz assim, consigo mais rápido e agora já estou organizando. Daí pegou, Thiago, volta para o cheque, Vinícius, vai para a financeira. Tipo, no segundo dia de trabalho já foi promovido. Já fui promovido. Fiquei como estagiário, mas a função melhorou. E a partir disso, eu tive sempre atitudes muito ativas no banco.
E essas atitudes de proposição, ou seja, eu nunca estava pensando no que eu tinha que fazer, mas sim no que a organização precisava que se fosse feito. E isso, tipo, no segundo dia, tipo, já hoje, o Thiago, amigo, mas na época ficou brabo comigo, imagina. Ele estava demorando, estava 2 anos tentando ir para a financeira e eu cheguei e aconteceu isso. E daí no banco, outra história bacana, que estava lá trabalhando, e eu sempre trabalhei, e eu botei na minha cabeça o seguinte: eu vou ser presidente do banco. Eu sempre botei o seguinte: eu queria saber e eu vou ser presidente do banco. Botei isso na cabeça. E cada um que eu falava, riam de mim, brincavam comigo. Então, esse é o maior erro. As pessoas normalmente não acreditam em si mesmo. E as que acreditam, quando falam, os outros menosprezam. Não dê bola para os outros. Tenha fé que tu vai conseguir e tenha atitude. Com essa minha postura, o que aconteceu? Trabalhando para um lado, para o outro, buscando. Daqui a pouco chegou, vai vir o inspetor, vai vir o inspetor. Daí, daqui a pouco chegou um senhor de cabelo branco, tal, foi lá para a retaguarda, eu trabalhando para um lado, mas trabalhando, assim, correndo, fazendo assim o máximo que eu podia. Não o que eu tinha que fazer só, mas o máximo que eu podia para aquela organização. Daqui a pouco chegou aquele senhor sentado, olhou assim para mim: Vinícius, qual é o seu nome? Eu falei: Vinícius, onde tu quer chegar trabalhando desse jeito? Daí eu falei: eu quero ser presidente do banco. Tive a coragem de dizer. Quando eu falei isso, aquele silêncio na agência, né? Falei. Daí na hora eu já lembrei: vou ter que vender o uísque de novo, vou ter que voltar. E quando chegou nisso aí, ele falou, e eu falei: me desculpa, eu tenho que trabalhar. Estava recadastrando aposentado, não sei se hoje ainda tem, mas tinha que recadastrar os aposentados para saber se prova de vida, correndo para um lado e para o outro. Daí ele foi embora, daí: Vinícius, tu vai para a rua, sabe com quem tu falou? Sim, com o inspetor. Não, não foi com o inspetor, foi com o Ovidio Armelin, era o vice-presidente do banco. Puxa vida. E daí pegou... Acertou. Daí eu peguei, né? Por favor, beleza, né? Vou ver se tem vaga ainda de garçom, tá tudo bem, foi bom, sabe? Aquela história, né? Pobre sempre se dá mal, né? Vai ser, achei. Daí o que acontece? No outro dia, ligaram de manhã cedo, eu sempre chegava muito cedo, ligaram quando chegou, ligaram para lá: seu Maurício, atendeu o telefone, entendeu? Fala, seu Ovidio. Não. No outro dia de manhã cedo. E ele olhando assim, tipo, eu lá no fundo: sim, eu comunico ele. Eu comunico, vou falar para ele: mandou demitir. E daí ele deslogou o telefone: Vinícius, chamou, quando sentou ali na frente. E daí tá todo mundo os curiosos, né? Os colegas curiosos querendo escutar, e tudo esse bando de curiosos vem para cá. O doutor Ovidio mandou avisar que quem não quiser ser presidente do banco, só pedir: eu dou todos os direitos das contas, porque quem está aqui não pode cortar o espaço de quem quer crescer. Quem está aqui no banco tem que querer ser presidente, quem não quiser não tem espaço para dar nessa agência. Então, aquilo que poderia ser a demissão... Os colegas devem ficar morrendo de raiva de ti. Cara, sempre foi eu sempre tive atitude. Aonde isso te levou, Vinícius? Levou com que isso eu consegui crescer muito no banco. Eu, em pouquíssimo tempo, já fui gerente, fui crescendo ao ponto que tudo que era de grandes problemas no banco acabava em mim. Porque eu buscava estudar, eu buscava fazer, e acabou que eu ia em vários lugares do país, e esses clientes do banco viram em mim uma possibilidade de fazer algo diferente, criar estratégias, enxergar o problema como uma solução, como uma oportunidade de fazer algum negócio. E a partir disso chegou um belo dia que se reuniram e: Vinícius, tu tem que sair do banco para que tu nos atenda. Surgiu uma oportunidade também do Banco Votorantim, na época de atender o Banco Votorantim, daí eu pedi para sair do banco. E quando eu pedi para sair do banco, o próprio banco termina alguns projetos que estavam lá, que o próprio banco vai ser cliente. Com isso, eu saindo do banco, o banco referendou grandes clientes, como por exemplo a Hyundai, outras empresas daqui da região referendaram, mas o banco referendou a Hyundai para que nós possamos atender. Então, imagina atender uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, ser o responsável das Américas por uma grande empresa da Coreia. Imagina. Então, é importante esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento. Vamos conversar só um pouco desses trabalhos, vamos falar também de persistência, né? Nesse momento em que a vida de todo mundo foi profundamente abalada em 2020,
aonde alguns estão aí chorando e outros estão, como sempre, vendendo lencinho, é isso? Exato. Na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com Vinícius Dutra. Sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o empreendedor, mas sobretudo estrategista de negócios, Vinícius Dutra. Criador do Método Dutra, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade NH, aqui você vive o conhecimento. JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. Mercator, feiras e eventos e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Vinícius, estava contando para a gente no primeiro bloco um pouco da tua trajetória até chegar a ser esse consultor de empresas, estrategista de negócios. Hoje com dezenas, centenas de trabalhos que tu assina embaixo com referências internacionais. Daqui, de Novo Hamburgo, da nossa região, para o mundo, né? As pessoas olham para isso tudo e pensam que está muito distante delas essa visão cosmopolita, essa visão internacional. Mas isso é, sobretudo, posicionamento, né? É escolher estar no mundo. O grande problema que a sociedade, primeira coisa, vamos pensar numa conversa. Quando conversa, como que tu tá? Todo mundo fala, tá mais ou menos, tal. Já pensou em pensar assim, não, estou muito bem, minha empresa está indo bem, estou tendo bons resultados, meus funcionários estão felizes, estou vendendo muito e vou crescer bastante. É muito difícil porque muitas vezes da criação que nós temos, falar que isso está bem é pecado. Da mesma forma, por exemplo, uma empresa. Minha empresa estou preparando para ir para a Bolsa de Valores. A primeira coisa que a pessoa vai dizer, com quem está conversando, será, mas a Bolsa de Valores não está pensando grande demais? E tu tem que pensar, será que os outros não estão pensando pequeno demais? E nós temos vários cases positivos de empresas que faturavam valores pequenos, irrisórios, e hoje fatura milhões e milhões e milhões. Tem empresa do segmento de calçado que faturava, 200 mil por mês, hoje fatura, 40, 50 milhões por mês. Empresas que faturavam 300 mil por mês, hoje fatura 50 milhões por mês. Então, e tudo está no setup do empresário. Então, tem vários cases e isso é a conjuntura de profissionais. Então, essas empresas possuem contadores, advogados, economistas, uma série de profissionais. E o que é a grande diferença? É tu unir eles todos numa única metodologia, num único caminho, onde a empresa é o rei. Mas o empresário, por acaso, é acionista. Separa o que é acionista do que é empresa. Primeiro fator de sucesso. Vou dar um exemplo, um case. Eu posso falar o nome, o empresário autorizou. Então, os dois sócios, que é o Márcio Dalmoro e o Matheus Marcolino, que é da Alia, em março desse ano, nos procuraram, foram referendados através de um programa de mentoria que eles tinham. E a empresa deles tinha lá umas 30 e poucas filiais de vendas de aparelhos. Então, as lojas da Vivo, eles tinham uma parceria com a Vivo. E eles estavam preocupados com a pandemia. Imagina em março, sem saber o que fazer. E eles estavam, estou preocupado em pagar as contas. O que vai acontecer? Estou preocupado com meus funcionários. A partir daquele momento, nós conversamos com eles. Nós, vamos montar uma estratégia. Juntamos profissionais das mais diversas áreas, começamos a desenhar as oportunidades de mercado. E se juntar os profissionais é uma coisa organizada. Este é o método Dutra? Este é o método Dutra. O que acontece? No método Dutra tem várias empresas que, unidas,
faz a entrega. Só que não necessariamente, por exemplo, advogado. O advogado vai ser o advogado da empresa. Por exemplo, a Allia tem o advogado deles. A Allia tem o contador deles. A Allia tem o administrador deles. O que a gente faz é criar um mindset e um setup na empresa e no empresário para que crie uma organização e um planejamento estratégico seja executado. Vou te dar um exemplo. Então, quando começamos com ele, a gente viu, olha, vocês podem chegar em 300 lojas, dessas 300 lojas, vocês podem chegar numa valuation de pelo menos 300 a 400 milhões e nós podemos na Bolsa de Valores. Daí, mas como isso? Eu estou aqui preocupado se eu vou quebrar ou não vou quebrar e tu está me falando em crescer. Então, a primeira coisa é atitude. Quando tu pensa em ver oportunidades, eu quero que tu faça uma analogia. Quando tu vai tá grávido, ou seja, tá tua esposa tal, tá grávida, tu não começa a olhar grávido em tudo que é lugar? Quando tu vê um carro vermelho que tu gosta, tu começa a ver carro vermelho em tudo que é lugar. Quando tu vai olhar, por exemplo, tu vai comprar um carro aí, uma BMW, tu começa a ver esse carro em todo lugar. Quando tu começa a mudar seu setup para oportunidades, tu vê oportunidades em cada lugar. Então a primeira coisa do empresário é mudar o setup, ter organização financeira. Então, no caso deles, foi, primeira coisa, vamos ver estoque e vamos fazer caixa naquele momento que não sabia. Segundo, antes de qualquer problema, buscar recursos em bancos com as melhores linhas. Então, é saber quais são as linhas. Então, com caixa e com recursos, o que aconteceu? Surgiu várias oportunidades de adquirir lojas de pessoas que estavam com setup. Eu vou vender porque eu vou quebrar. Então, aproveitando quem tinha o setup que ia quebrar, se adquiriu lojas. Outros se adquiriu por aquisição, expandiu, e a partir do momento que tu tem um plano organizado estratégico, o que viu? Métodos e processos, para que toda aquela regra que é repetida reiteradas vezes vira cultura. E a cultura se propaga na empresa. Então a gente começou a estruturar o setup dos sócios, depois estruturar os métodos e processos da empresa, e nós com isso conseguimos ter uma expansão. Com essa expansão gerou caixa. Por quê? Dentro do e-commerce, muitas empresas antes da pandemia tinham e-commerce que não vendia porque não investia, e não investia porque não vendia no e-commerce. E a gente começou a fazer a leitura seguinte, olha, nós temos concorrentes como a Amazon, a Magazine Luiza, que são automatizados. Tu não vai ganhar em preço neles. Tu tinha lojas pequenas que nem tinham e-commerce, e tinha lojas como eles que tinham e-commerce para fazer acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar métodos para usar o WhatsApp e o Instagram para vender. Então a partir desse momento nós começamos a tabular dados para que aqueles funcionários que estariam parados em casa quando fechou tudo, eles na verdade estavam ligando, dando atendimento online. E aquele usuário que não comprava da internet porque não confiava, porque a loja estava sempre aberta, começou a comprar. E nós avaliamos que ia ter uma entrada de recursos. Com o programa do governo, ia ter uma entrada de aproximadamente 50 bilhões. Isso ia afetar a economia. E os principais bens que compram quando a entrada de dinheiro é trocar o celular, acessórios e tal. E isso foi um grande sucesso, porque foi feita a estratégia e com essa estratégia se conseguiu escala e geração de caixa. Mas é muito importante, a consultoria como um todo não faz milagre. O empresário é o grande mentor dele mesmo. Nós só dizemos e damos o caminho para onde ele tem que ir. Com esse caminho muito estruturado, ele sabe o que não fazer. Ele sabe o que deve fazer e o que não fazer. E com isso ele tem segurança de dar o próximo passo. Eu quero que tu faça uma analogia. Imagina que tu está num campo e tem uma grande mata, e depois dessa mata está o paraíso, que é uma praia. Essa praia tem uma trilha para te chegar lá. Eu já passei várias vezes, já levei várias pessoas nessa praia. E essa trilha, tu passa. O empresário que não tem alguém ajudando ele, o que é? É a mesma coisa que ele pegar e passar pelo mato sem a trilha. Ele não sabe onde fazer. Daí, então, o empresário vai chegar? Pode chegar, mas vai se quebrar, vai se cortar todo, vai demorar muito mais. Tem a segunda parte, que é o empresário que busca conhecimento. Alguém ensinando para ele, a trilha fica duas árvores à direita, tal. Talvez ele entre na trilha, mas no meio do caminho ele se perca, vai perder tempo também. E o terceiro é o que tem um mentor, que tem um estrategista no lado. E esse estrategista vai pegar ele pela mão e junto. Só que o muito importante é que o estrategista não vai sozinho. O empresário tem que ir, os dois juntos.
Dessa forma, tu vai obter o sucesso e vai chegar no paraíso, que é o sucesso financeiro. Então, esse caso da Ali é um grande caso. Teve agora a convenção, nós mudamos também, além de mudar o setup dos sócios, mostrar o setup dos colaboradores. Então, a Alia, chegando nesse ponto, o que acontece com esse tamanho de loja? Nós conseguimos, agora em janeiro, vamos transformar a Alia em SA, Sociedade Anônima. Com SA, tu vai conseguir emitir debêntures para captar dinheiro. Debêntures é muito mais barato que captar no banco. Com isso, vai ter um capital mais barato que vai poder expandir mais a rede e ser um parceiro focado em resultado da Vivo. Então, imagina uma companhia que está crescendo e a Vivo viu esse diferencial neles e por ter esse diferencial, eles estão expandindo cada vez mais. Mas eu digo que é mérito do setup dos sócios que aceitaram isso, setup agora dos gerentes e de todo o corporativo. Nós damos o caminho, mas sozinho nós não fazemos nada. Então é importante isso. E esse resultado fez com que eles estejam na vitrine de muita coisa. Eles estão, agora vai ter um grande evento que eles vão palestrar dando case deles e janeiro, abril provavelmente nós vamos estar já encaminhando todos os papéis para serem listados na Bolsa de Valores. Daí tu vai perguntar, mas minha empresa é pequena para ser listada. Existe um programa da Bolsa de Valores, que é o Bovespa+, que ele permite que tu, preparando a tua empresa, então a contabilidade regular, esteja organizado, tu consiga listar a tua empresa, então tu vai ter o teu código de bolsa e tu tem 7 anos para deixar a empresa redonda para abrir o capital. E durante esses 7 anos, a Bovespa, em vez de cobrar as taxas normais, que são altas, ela te isenta de muitas taxas, fazendo que a tua empresa tenha um código e seja vista no home broker de vários e vários países. Imagina os fundos de investimento. Nós temos Alemanha, Japão, outros países que a taxa de juros está negativa. Vou dar um exemplo, chega na Alemanha, bota 1.000 euros, no final do ano, passou um ano, tu vai tirar 980. Taxa negativa. Então, esses fundos estão procurando empresas para investir. A partir do momento que tu tem uma empresa organizada, esses fundos vão te ver. A partir que vão te ver, vão te propor. Antes na bolsa, não quer vender um percentual da tua empresa? O que vai acontecer com isso? Tu vai ter capital para crescer ainda mais. Então, o jogo mudou. Aquilo que era feito antes, agora é feito diferente. Mas quando a gente fala de uma Caixa Par, de uma Stone, de um Cielo, de uma Mahindra, uma Hyundai, tu está falando de operações gigantes. É mais fácil a gente se imaginar dentro desse universo. Quando a gente olha para um pequeno cosmos, né, do nosso mundinho, parece muito distante isso. Se vocês entrarem na CVM, se tu entrar na CVM, tu vai ver que tem emissão de papéis, de debêntures e de commercial papers. Commercial papers é uma nota promissória. E esses papéis têm um apetite no mercado. Ao invés de tu no banco tomar crédito, tu vai emitir um papel. Só que para emitir esse papel, tu tem que estar com uma contabilidade organizada, porque ninguém vai te dar dinheiro se não estiver organizado. Vamos pensar o seguinte, tu não quer prestar conta para ninguém. O que tu faz? Tu pega uma duplicata, tu vai numa factory e desconta. Na factory é mais cara, né? Daí tu começa a prestar mais contas. O que tu faz? Tu dá o balanço, o balancete, daí tu vai num banco, ele avalia, te dá um capital de giro. Daí tu presta mais contas ainda. Então, governança, sustentabilidade, tu vai no BNDES e cobra menos juro ainda. Agora tu tem uma contabilidade padrão internacional. Tu está fazendo certinho, tu vai pagar menos juro ainda, tu vai emitir debêntures ou commercial papers. E esse jogo não é o que os bancos querem. Tu tem que ter um grande banco do teu lado. Tu tem que ter um Sicredi, um Sicob, uma cooperativa. Tu tem que ter um grande banco para que tu consiga dar os primeiros passos. Tu tem que ter um parceiro. E mesmo quando tu abre o título, o banco vai ser teu apoiador para distribuir. Porque não é simplesmente ter um papel assim, quem compra. Quem faz a distribuição são as DTVMs. Então o banco vai ser teu parceiro também. Só que é outra área do banco, que é importantíssimo. Então tu emitiu o papel, tem capital de giro. O que tu vai fazer? Tu vai focar no teu negócio, vai focar no crescimento. E tu vai organizar, tu vai procurar profissionais de terceiro. Então tenta focar no teu business. Contador, traz um bom contador. Tenta focar na tua área. O que tu puder terceirizar da tua empresa, terceiriza. Faça com que tu foque no teu negócio. E quando tu focar no teu negócio, tu vai ter o planejamento estratégico. Com o planejamento estratégico, tu vai ver mais e mais oportunidades. E com capital de giro, daí o céu é infinito. Maravilha! Uma consultoria gratuita aqui e evidentemente, entusiasta a todos nós. São
N assuntos que eu queria discutir contigo ainda, evidentemente, mas o tempo é muito curto, mas foi uma grande aula, Vinícius. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom demais a gente poder enxergar talentos daqui que vão para o mundo, que fazem negócios em âmbito nacional, internacional e que vira e mexe estão fazendo negócios, apoiando e desenvolvendo a nossa região. Parabéns pelo trabalho. Estamos aí firme e forte e o objetivo é mostrar que é possível. É mostrar possível, quero que o contador, o advogado, o economista aqui da região, e da mesma forma que nós atendemos Caixa, Par, Stone, Pan-Americano, Hyundai, vocês possam fazer isso. Então os profissionais entendam, só que o que a gente fez? A gente ficou sentado esperando, a gente foi atrás, a gente buscou. Da mesma forma, as empresas que estão aqui possam ir para o mundo inteiro. Tem grandes oportunidades. O primeiro passo é querer. Então a dica que eu dou, procure um contador, um advogado. Tem inúmeros grandes contadores, advogados, economistas na região. Procure um profissional da tua confiança. Monte um plano de negócio que seja vencedor. Crie estratégia e mude o setup. Bote o setup de vencedor. Aquilo que foi feito até então, fez tu chegar até aqui. Mas para que tu consiga se destacar, tu vai ter que fazer muito mais. E está cheio de oportunidades. É só abrir os olhos e ver. E o convite também para que acompanhe o Vinícius nas redes sociais. O Instagram está sempre dando dicas para empresas de pequeno porte também, né? De vários patamares. Acho que tu passa distribuindo aí, contaminando as pessoas com coisas boas, né, Vinícius? O objetivo, o perfil do Instagram é Vinícius Dutra Oficial. O que a gente busca fazer é tentar dar pílulas daquilo, do setup que tu tem que mudar no dia a dia. Algumas dicas mostrando que o empresário pequeno pode chegar a ser um grande empresário, faturar milhões e milhões. Eu dou um exemplo muito que a gente passa lá do benefício fiscal. Muitas vezes tu fala um benefício só grandes empresas. Pessoal, a gente tem exemplos práticos de empresas pequenas que conseguem benefício fiscal. Então, tu fazer igual a Amazon. A Amazon cresceu porque buscou benefícios fiscais, foi inovadora e teve atitude. E hoje está no tamanho que está. Então, tenha atitude, faça planejamento e pense fora da caixa. Isso tudo com um bom mentor no teu lado, tenho certeza que a sua empresa vai ser um sucesso. Bom, hoje uma conversa de peso com o Vinícius Dutra. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.